Olá, bom dia. Hoje, sexta-feira, dia 23 de agosto, a Notícia de Frente está no ar. E aqui ao meu lado eu tenho o prazer da companhia do professor Lorenberg e do Lúcio Sorge. Bom dia, Lúcio. Bom dia, Nayara. Bom dia, professor Lorenberg Alves. E bom dia a você que nos honra com a sua companhia. Bom dia, professor. Bom dia, Nayara. Bom dia, Lúcio Sorge. Bom dia, telespectador. Olha, e eu quero começar uma notícia de frente falando aí de uma declaração do presidente Jair Bolsonaro sobre a escolha aí, né, do diretor-geral da PF, falando que o diretor-geral da Polícia Federal é subordinado ao presidente, não ao ministro Sérgio Moro. O presidente Jair Bolsonaro voltou a reforçar ontem que o diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo, é subordinado a ele e não ao ministro de Justiça e de Segurança Pública, Sérgio Moro. Bolsonaro não descartou a possibilidade de eventualmente trocar o chefe da PF. A Polícia Federal fica dentro do Ministério da Justiça e da Segurança Pública, que é chefiada por Moro. Daí o presidente falou o seguinte: se eu trocar o diretor-geral da PF hoje, qual é o problema? Está na lei que eu que indico e não Sérgio Moro. E ponto final, declarou Bolsonaro em conversa com jornalistas ontem de manhã. Nayara, o presidente da República tem razão, porque ao ser eleito, ele nomeia, ele indica, ele nomeia os seus auxiliares diretos. Isso o eleitor, mais de 57 milhões de eleitores concederam ao presidente da República fazer isso. Mas as nossas discussões ou a nossa conversa sobre esse comentário do presidente, que a meu juízo foi infeliz, deveria ser estendido um pouco mais, Lúcio. Não se pode perder de vista, o presidente da República não pode tirar a autonomia do ministro da Justiça, porque nós vamos ter um embate de egos. De um lado, o ministro da Justiça, uma vez que a Polícia Federal, por questões cronológicas ou não, está ligada ao Ministério da Justiça com o Ministério da Segurança Pública. Então ele não pode dar essa declaração porque ele vai tirar credibilidade ou crédito do ministro da Justiça. Essa é uma observação. A segunda observação, amigo telespectador, é preciso que nós tenhamos a clareza que a Polícia Federal não é polícia do governo. Aliás, quando Fernando Henrique Cardoso era presidente da República, o chefe da Polícia Federal, à época, chamou a atenção do presidente Fernando Henrique Cardoso, porque ele, em pronunciamento, Nayara, ele estava dizendo que a Polícia Federal é do governo. E na hora, agiu corretamente, o chefe da Polícia Federal corrigiu o presidente, falando: não, presidente, a Polícia Federal é do Estado, não é do governo. Então, essa é uma discussão que nós temos que estender. É um perigo, mas um perigo muito grande, quando nós temos essa discussão e quando nós temos, por exemplo, a vontade do presidente em trocar o chefe da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Principalmente no Rio de Janeiro, onde a Polícia Federal tem feito um belo trabalho e que chegou, por exemplo, de acordo com os relatórios do COAF, pedidos pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, chegou a 20 gabinetes da Assembleia Legislativa, entre os quais o gabinete do então deputado estadual Flávio Bolsonaro. E que essa investigação foi paralisada por conta de um pedido dos advogados no Supremo Tribunal Federal, e o presidente do Supremo concedeu e simplesmente barrou a investigação. Então, amigo, voltando à questão que me parece importante, é preciso que nós todos tenhamos a clareza de que o presidente da República tem o direito de nomear quem ele quiser, porque assim foi, o eleitor deu a ele, Jair Bolsonaro, esse direito. Mas o presidente da República não pode exagerar, uma vez que a Polícia Federal não é polícia do governo Jair Bolsonaro. Assim como não era a polícia
do governo Lula, do governo Dilma, do governo Michel Temer. A Polícia Federal é a polícia do Estado brasileiro e, como tal, deve ser vista e tratada. Pois é, professor. Mais de 57 milhões de brasileiros sabem, porque votaram nele, sabem que Jair Bolsonaro é o presidente da República Federativa do Brasil. Por isso aí, com todos esses votos, com mais de 57 milhões de votos, não tem necessidade dele falar assim, olha, eu sou o presidente, eu é que mando aqui. Todos nós sabemos disso, todos os brasileiros sabem disso. Aí eu quero destacar um outro trecho da fala dele, Nayara. Ele diz o seguinte, olha, quero que se combata a corrupção, que façam as coisas da melhor maneira possível. Eu não estou acusando de ninguém de fazer nada errado, mas a indicação é minha. E aí, só corroborando as palavras aí do professor Lorenberg Alves, o presidente diz o seguinte, por isso elegeram o presidente da República. Se não pudesse ter ingerência, interferência, para mim é mudança. Seria mantido o anterior. O cara que foi nomeado antes iria ficar até morrer, disse o presidente Jair Bolsonaro. É isso? Ó, quem manda aqui sou eu, quem nomeia, desnomeia, quem indica... Existe desindica? Não, né? Mas tem um outro fator aí. Para mim hoje, o juiz aposentado, né? Não é aposentado, né? Ele se afastou, renunciou, né? Ao cargo. O atual ministro Sérgio Moro deve estar arrependido. Deve estar muito arrependido de ter deixado a magistratura. Porque, na minha opinião, hoje ele é a figura mais perseguida do país. Olha, ele é perseguido lá por ações, né, por decisões tomadas no Supremo Tribunal Federal. Ele é perseguido por uma boa parte dos parlamentares federais e vive agora, de uns tempos para cá, enfrentando problemas sérios com quem o convidou para o cargo. Por exemplo, Sérgio Moro não colocou lá que era uma questão imperativa que o COAF ficasse lá no Ministério da Justiça? Não foi isso? Não foi uma condicionante que ele colocou ao presidente Jair Bolsonaro? Depois o seguinte... depois ele disse que não. Que ele depois desmentiu e tal, né? Mas o fato é que tiraram o COAF do Ministério da Justiça. Não é? Tiraram a equipe que prometeram que ia continuar Lá no Congresso estão dinamitando o pacote anticrime. Não é isso? Essa questão aqui do diretor-geral da Polícia Federal não é o primeiro caso. Não é o primeiro caso. Dias atrás teve um episódio da Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Não se pode afirmar com certeza, mas tinha um problema lá ligado às investigações envolvendo o ex-deputado estadual e atual senador da República, Flávio Bolsonaro. Não é isso? Quer dizer, e aí é o seguinte, o COAF, né, está aí no epicentro, né, dessa crise com Flávio Bolsonaro, porque foi pelo COAF que se chegaram às informações do passeio do dinheiro lá na Assembleia Legislativa. Como que era o nome? Rachadinha? Rachadinha, não é? Que não é, né, um privilégio só da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Tem rachadinha no país inteiro. Contrata lá o camarada como assessor de gabinete do deputado fulano de tal, o salário lá é 7, 8 mil e ele já fica sabendo o seguinte, olha, você vai ficar com 3, tá? O resto você devolve. Esse cara aqui, ó, esse aqui é o seguinte, é para quem você vai devolver os 4 ou 5 mil reais. Mas, voltando aí ao tema, né, Sérgio Moro hoje, ele enfrenta uma caça às bruxas, e a bruxa é ele, não é? A bruxa é ele. Todo mundo tentando tirar o poder de Sérgio Moro, tentando fragilizá-lo o máximo possível, né? Primeiro porque pelo que ele fez
enquanto comandante da Operação Lava Jato, que colocou um monte de bandido na cadeia. E depois preocupados, né? Preocupados com o futuro, né? Com o futuro eleitoral, né? Porque Sérgio Moro ali na frente pode incomodar se tiver muito poder. E muito, né, Lúcio? E muito. Vamos então... Porque ele é o seguinte, seguramente a figura pública mais bem avaliada do país. E cada vez melhor a imagem dele, porque a população está vendo a perseguição da qual ele tem sido vítima por todas essas elites. E professor Lúcio, eu queria saber os destaques de vocês para hoje. Vamos começar com o seu, professor. Nayara, já há muito tempo vem falando de fusões partidárias. E a mais famosa dessas especulações todas gira em torno de uma possível fusão entre o PSDB, o DEM e agora o PSD. Fala-se muito nisso. Só que os presidentes de cada um desses partidos vêm negando essa possível fusão. Conversa com a ACM Neto, ele diz que essa possibilidade é zero. Conversa com o Kassab, ele diz que não tem nenhuma conversa nessa direção. Mas a especulação continua e esse é o tema do meu comentário. Certo. E o seu, Lúcio? O meu comentário é essa operação da Polícia Federal sobre o caso envolvendo o deputado Valtenir Pereira. E aí o portal do Gazeta Digital publicou ontem o seguinte: Valtenir usava laranjas em esquema de propina, diz a Polícia Federal. A investigação apontou que o suplente de deputado intermediou a contratação de empreiteiras responsáveis por obras de infraestrutura nos municípios de Confresa e Serra Nova Dourada, junto ao Ministério da Infraestrutura, responsável pela liberação dos recursos federais. Isso daqui era para construir pontes, né? Esses recursos, né? Uma boa parte desses recursos era para construir pontes. São recursos federais que, segundo a própria polícia, né, Valtenir Pereira batalhou lá pela liberação desses recursos. Será que é de emenda parlamentar? Será que é das emendas parlamentares, as famosas emendas parlamentares? E aí o seguinte, tinha aí um depoimento previsto do deputado Valtenir Pereira para ontem à tarde aqui em Cuiabá, mas acabou não tendo o depoimento, porque ele informou à Polícia Federal que ele perdeu o voo, né? Atrasou o voo, ou seja, ele perdeu a ponte aérea Brasília-Cuiabá. E aí tiveram que remarcar o depoimento. Essa ponte aérea aí não tem nada a ver com as pontes que estão sendo investigadas pela Polícia Federal. É o meu destaque de hoje, né? Aí fica a pergunta, perdeu o voo, mas ganhou tempo, né? Juridicamente, será que ganhou talvez tempo? Não seja não é uma isso. estratégia? Talvez não seja isso porque ele está afirmando inocência, não é isso? Talvez não seja isso. Talvez ele tenha, não sei se eu vou checar isso daqui, no meu destaque eu vou confirmar. Eu não sei se cancelou o voo ou se o voo atrasou, eu vou checar isso daqui e para dar essa informação certinha no momento do meu destaque, ainda no programa de hoje. E aí, eu ia falar mais uma coisa, mas vou deixar lá para o destaque. A opinião do prefeito Emanuel Pinheiro sobre essa investigação em relação a Valtenir Pereira. Ele teria feito um comentário. Quer saber, ele teria feito um comentário aí para aliados, para pessoas próximas dele, sobre o que é que ele achou dessa operação aí que focou, né? E que está focando o suplente de deputado Valtenir Pereira, que foi defendido, inclusive, por Carlos Bezerra. Pois o eterno presidente do MDB, e o que todo mundo diz é o seguinte, que ele é uma pessoa extremamente experiente, não é isso?
Teve outros casos aí na política que não tem nada a ver com corrupção. Quando ele via alguém fazer alguma coisa que não dava certo, ele falava, olha, esse pessoal aí devia o seguinte, aprender um pouco mais, né? Questões políticas, nada questão policial, né? Questão política. Aí as pessoas falavam, como assim aprender um pouco mais? Não, política é coisa para profissional. Pois é, no destaque do Lúcio a gente vai falar mais, mas abre-se aí os questionamentos em cima das famosas emendas, né, professor? As emendas parlamentares que servem de troca, servem. A gente já teve várias operações. Serve do quê? Para troca, moeda de Certeza? troca. Não acredito. Nada. Não, é brincadeira. Isso daí, a gente ouve isso em tudo quanto é lugar. Sempre e já teve isso. Operação, né, Lúcio? Inclusive em cima de emendas. Operações aqui em Mato Grosso, como a própria Sanguessuga. Não, e lá atrás, alguns anos atrás, para usar o mesmo personagem aqui, que eu usava agora há pouco aqui, o deputado federal Carlos Bezerra, tinha lá vários anos atrás, tinha uma crise com a Assembleia, né? Atraso de emenda parlamentar. Aí, numa entrevista, aqui na época ainda TV Gazeta, não era TV Vila Real, teve o seguinte comentário, olha, sem emenda não tem merenda. Olha, as emendas, acompanhando esse raciocínio do Lúcio, as emendas parlamentares, na verdade existem dois tipos de emendas, né? A emenda de bancada e a emenda individual. Acontece que as emendas são, de fato, moedas de troca entre o Congresso e o Presidente da República. É que né, sempre foi. O seguinte, na de bancada, né, professor, é mais difícil. É mais difícil. É mais difícil o seguinte, é mais fácil na individual. individual. Dizem os entendidos aí nos bastidores, nas conversas de botequim, não é? Porque é o seguinte, porque na de bancada é muita gente para conversar, né? Entendeu? Porque às vezes um quer colocar a obra num lugar, outro quer colocar no outro, né? Aí no final eles têm que se reunir, falou, não, vamos investir tudo aqui. E aí acho que daí para frente não dá mais para conversar. Certo, olha, e a gente vai voltar a falar disso, até mesmo a questão das emendas, professor, mas antes eu queria destacar novamente as queimadas, os incêndios aí na Amazônia, porque em Genebra o presidente da França disse que os incêndios na Amazônia o incêndio na Amazônia é uma crise internacional, declara Macron. O presidente da França anunciou que colocou o assunto brasileiro no centro da agência da reunião da cúpula do G7 neste fim de semana. O presidente da França, Emmanuel Macron, declarou que o incêndio na Amazônia é uma crise internacional e propôs que o assunto passe a fazer parte da agenda de reuniões do G7, que ocorre neste fim de semana na França. Aí ele falou o seguinte nas redes sociais: nossa casa está queimando. Falou que, na verdade, a Amazônia é o pulmão do mundo, que produz 20% do nosso oxigênio e está queimando. E isto é uma crise internacional, disse Emmanuel Macron, que é o presidente da França. Eu já quero destacar, para que vocês comentem também, a visita, né, do ministro. A gente chegou a falar da visita do ministro Ricardo Salles a Mato Grosso e ele disse que o ministro afirmou que parte dos incêndios que acontecem hoje na Amazônia Legal é intencional. E aí o dado aqui é o seguinte, que a Amazônia concentra hoje 52,5% dos focos de queimadas de 2019. Os dados aí são do programa Queimadas. E o problema não é só aqui no Brasil. Uma área de 500 mil hectares, isso mesmo, 500 mil hectares. Acho que nem Blairo Maggi, acho que Blairo Maggi e Araí juntos deve ter essa área, né? Uma área de 500 mil hectares já foi consumida pelo fogo lá na Bolívia. Mas tem mais.
O secretário-geral da Organização das Nações Unidas disse nesta quinta-feira estar profundamente preocupado com os incêndios florestais na floresta amazônica. Ele reforçou que não se pode mais arcar com os danos para uma das maiores fontes de oxigênio e biodiversidade, que a Amazônia precisa ser protegida. A presidente da Assembleia Geral da ONU, Maria Fernanda Espinosa, afirmou estar preocupada com os incêndios florestais pelo mundo e cobrou ações urgentes. Ela considerou que as florestas são cruciais para enfrentar a mudança no clima. E aí a Organização das Nações Unidas publicou, inclusive, um vídeo falando especificamente sobre as queimadas e como elas afetam não só a flora e a fauna no local dos focos de incêndio, mas também os efeitos que elas produzem na vida de pessoas que vivem longe de onde elas acontecem. E aí, o exemplo para ilustrar isso, a gente viu, acompanhamos na mídia durante essa semana. Na segunda-feira, o céu em São Paulo, ficou encoberto por nuvens e o dia virou noite. E sabe que horas eram? Que horas eram? 3 da tarde. O fenômeno estava relacionado à chegada de uma frente fria e também às partículas oriundas da fumaça produzida em incêndios florestais. E aí é o seguinte, a gente é obrigado a ouvir algumas pérolas. Por exemplo, isso aí é coisa de ONG. Espera aí, vão debitar isso daí na conta de organizações não governamentais? Tudo bem. Em todo lugar existem as ovelhas negras. Nas organizações não governamentais também podem existir. Mas espera aí, se isso ocorrer, isso não está lá na coluna da regra, está lá na exceção, não é isso? Então, querer atribuir aí os incêndios florestais a organizações não governamentais é não querer encarar o problema de frente. E tem muita gente aí que a gente não imaginava, mas embarcando nessa onda. E sobre o desmatamento, a conversa é exatamente a mesma. E aí, será que não vai cair a ficha para esse pessoal? Mas, Lúcio, eu quero destacar, diante de tudo isso que você falou, é a fala de Onyx Lorenzoni, rebatendo já tudo isso que foi dito aqui. Ele falou o seguinte: o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, disse ontem que o discurso de países europeus sobre o desmatamento na Amazônia é uma política para criar barreiras para o Brasil. A frase está mal feita, mal construída. Não são os países que estão criando barreira, mas é o próprio Brasil que está criando barreira por não preservar o meio ambiente. Me ajuda aí, Nayara. Como que era a propaganda da bolacha? Não tinha uma bolachinha? Tostine, né? Não é isso? Né? É gostosa porque é crocante, é isso? Eu não sei. Ou é crocante porque é gostosa. Ele inverteu as bolas aí, né? Tudo. O ministro da Casa Civil, não é isso? Inverteu tudo. Quer dizer, nós temos que cuidar do meio ambiente. Porque eles estão criando barreiras, porque nós não estamos fazendo a lição de casa. Além de não fazer a lição de casa, estamos querendo posar de bonzinho, né? Olha, o problema não é nosso, não. Vocês aí, vocês acabaram com as florestas, vocês destruíram tudo. Quer dizer, o corte lá das verbas internacionais da Noruega e da Alemanha foi depois disso, não foi antes. Né? Então, eles não estão criando barreiras. Nós é que estamos colocando as barreiras e agravando ainda mais esse problema com o discurso que está sendo feito no país por pessoas como o ministro Onyx Lorenzoni, por pessoas como o presidente da República, Jair Bolsonaro, pelo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e nós também temos gente aqui em Mato Grosso que faz o mesmo discurso, não é?
Ou seja, me dá a impressão que essas pessoas estão menosprezando a inteligência da grande maioria. A impressão que eu tenho é essa. Que só eles sabem de tudo. O resto não sabe de nada. O senhor quer concluir? Não. Olha, e eu quero destacar também que a Tereza Cristina saiu em defesa, já destacando o ex-Lorenzoni, saiu em defesa de Jair Bolsonaro e afirmou o seguinte, que há exageros nos debates sobre a Amazônia. Tem um monte de confusão de dados sobre o desmatamento, que cada um usa como quer. Não foi o governo Bolsonaro, que tem apenas 7 meses, que devastou a Amazônia ou incentivou o desmatamento. Os índices estavam caindo e temos que apurar esses números. A ministra disse que o setor de agronegócios está dividido em relação à retórica ambiental do governo. No entanto, afirmou que não vai agir para convencer o presidente a mudar o discurso. E a fumaça aqui em Cuiabá, que impede que o sol apareça, às vezes, antes das 8 da manhã. São as ONGs que estão soprando a fumaça. É isso? Para o céu? Lá em São Paulo, quando ficou noite, no meio da tarde, por causa do fumacê, da fumaça, foram também as organizações não governamentais que daqui da Amazônia Legal, aqui de Mato Grosso, de Rondônia, do Pará, do Amazonas, estão fazendo, tipo assim, tinha aqueles memes, né, da ex-presidente Dilma Rousseff, né, entendeu? Será que agora estão soprando a fumaça para os grandes centros? As queimadas são uma ficção? É isso? Será que é isso que estão querendo dizer? Olha, a realidade não é bem essa, né? Os satélites estão mentindo, não é isso? Cada um usa isso da forma como quer. Não é bem por aí. Até hoje, esses dados científicos tinham credibilidade. Agora não tem mais. E a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, está defendendo aí. Olha, também não é bem assim. Tudo bem. Não só ela, Mauro Mendes também. Tá bom. Na Mauro coletiva Mendes também disse que antes de Jair Bolsonaro ser político, já existiam as queimadas. Você, durante a visita do ministro. As queimadas existem há muito tempo, né? Só não pode dizer o seguinte, querer ignorar o prejuízo que elas estão causando. Aí eu quero voltar lá à ministra Tereza Cristina. Ela diz, não está acontecendo nada disso. E aí? Na liberação do agrotóxico, vai acontecer alguma coisa? Não, isso aqui é totalmente inofensivo, não acontece nada, não faz mal para ninguém. Mas espera aí, tem uma pesquisa aqui, no nosso estado, nas regiões que mais utilizam os agrotóxicos, tem muita doença acontecendo, muitas pessoas estão sentindo os efeitos maléficos do agrotóxico, ou melhor, do veneno, não é isso? Então é o seguinte, é para acabar com o agrotóxico? Não é isso que eu estou falando. Agora, não pode ficar se liberando defensivos agrícolas que são proibidos no resto do mundo. Por que lá fora não pode e aqui pode? Quer dizer, o discurso lá é o seguinte, reclamam dos outros países porque eles criticam a nossa política de preservação ambiental. Não é isso? Então é o seguinte, por que é que eles não seguem o exemplo na questão dos agrotóxicos dos outros países? Lá fora é proibido e aqui é permitido. É isso? Então aqui também é permitido colocar fogo, né? Aqui é permitido desmatar. E eu estou fazendo como eles. Eu também estou radicalizando no discurso. A ministra da Agricultura está trilhando a mesma trilha, para ser bem redundante, do presidente da República. E ela deveria conhecer um pouco mais, porque ela é agrônoma de formação. Por outro lado, Nayara, são desculpas, amigos, são desculpas para não enfrentar os problemas que temos. Por exemplo, os índices percentuais divulgados pelo INPE, quando Jair Bolsonaro era deputado federal, ele utilizou deles muitas e muitas vezes para criticar o próprio governo que se tinha do PT. Ele usava os mesmos índices percentuais. E agora, no governo dele,
esses índices percentuais não valem, não têm importância. Olha, é claro que o governo, o presidente da República atual está no 8º mês de mandato. Porém, não é desculpas para não enfrentar os problemas, porque o presidente da República é ele, não é outro. É ele, não é o Fernando Henrique, não é o Lula, não é a Dilma, não é o Michel Temer, é o Jair Bolsonaro. E ele tem que enfrentar os problemas, que são muitos, e não dar desculpas para esconder a incapacidade do Estado brasileiro na preservação do meio ambiente. É simples assim. Tanto é verdade, e eu quero discordar mais uma vez da própria ministra, que o agronegócio está dividido. Não está dividido não, porque o agronegócio sabe muitíssimo bem, principalmente os grandes empresários do agronegócio, sabem muitíssimo bem que qualquer deslize nosso, e nós já temos demonstrado isso, no meio ambiente, pode diminuir os espaços no mercado internacional. E isso atinge no bolso, na conta bancária dos empresários do agronegócio. Então, eles não estão a favor, em nenhum momento, do discurso do governo oficial. Aliás, o próprio Blairo Maggi... Eu queria falar, é por isso que ela está dizendo, professor, é por isso que ela está dizendo que o agronegócio está dividido. Porque tem gente no agronegócio que está com uma consciência mais apropriada para esse tipo de problema. E está com essa consciência mais apropriada porque já sofreram isso na carne. Blairo Maggi recebeu do Greenpeace a motosserra de ouro. Teve que esverdear. Por quê? Porque senão os dinheiro. Negócios dele iam ficar muito complicados. Não é isso? O presidente francês aqui disse o seguinte, olha, essa questão da Amazônia, como a Nayara acabou de colocar, é uma crise internacional. E eu quero que isso esteja presente, seja tema da reunião do G7, os países mais ricos do mundo. E aí? Eles vão mandar recado para o Brasil. Olha, ou vocês se enquadram, ou terão problemas. Não é isso? Aí o que é que acontece nesse tipo de questão aí? É retaliação, não é? Não é retaliação? Não vão sobretaxar os produtos brasileiros? É por isso que a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, está dizendo que o agronegócio está dividido. Porque tem gente aí que está querendo ter um pouquinho mais de juízo, né? Porque é o seguinte, eles chamam às vezes quem defende a preservação da natureza de xiita, não é? Não chamam? Uhum. Os xiitas, né? Do meio ambiente. E aí agora, mas tem xiita lá do outro lado também, né? Porque o termo xiita, ele remete a radicalismo, né? Uhum. E foi o que Blairo Maggi falou. Blairo Maggi disse o seguinte, olha, esse discurso radical do presidente Jair Bolsonaro pode causar problemas graves para o país. Nós poderemos enfrentar restrições junto ao mercado europeu. Já começou. Ainda não teve a restrição, mas já teve lá o corte das verbas para a preservação ambiental por parte da Noruega e da Alemanha. Já começaram a mandar o recado. E aí? Não vão criar juízo? Não vão criar juízo? E daqui a pouco, Lúcio, professor, após o intervalo, a gente vai ouvir entrevista com o governador Mauro Mendes também sobre este assunto. Mas agora, você confere uma entrevista com o deputado estadual pelo PSL, Silvio Fávero, que participou ontem do Jornal do Meio-Dia. Ele falou sobre eleições 2020 e também aquele polêmico projeto, o Cota Zero. Confira. Entre esses 30 candidatos, inclui aí o candidato lá de Lucas, do Rio Verde, o deputado Silvio Fávero, vai colocar o nome dele para disputar essa eleição? O senhor é pré-candidato? Não. Ou ainda não? Não. Ou não está na hora de falar que é candidato? Eu acho que tudo tem a hora certa, né, para a gente falar sobre isso. Eu acho que o momento agora é fortalecer o PSL. Nós não vamos ser só em 30 cidades, não. Nós vamos tentar em 141 municípios ter candidatos a prefeito e vereadores. 30, nós tentamos se eleger. Eu acredito que a sigla vai ser
a ser que mais vai eleger prefeito e vereadores. O intuito nosso, no estado inteiro, é eleger no mínimo 150 vereadores. Agora, falando de Cuiabá, se ventilou a possibilidade do deputado federal Nelson Barbudo de disputar aqui em Cuiabá, a prefeitura da capital. Porém, algumas manifestações, até mesmo dos nossos telespectadores, falaram, mas trocar o parlamento federal pela prefeitura, será que seria o correto com o cidadão que elegeu? O PSL teria outra alternativa para Cuiabá? Veja bem, o PSL tem outras alternativas. Nós temos 4 nomes, né? De alguns empresários, inclusive. O fato de colocar o nome do Nelson Barbudo, nosso deputado federal, foi nacional que está pedindo que todos os estados, nós tivermos os deputados ou deputados estaduais eleitos com bastante votação, que seja candidato a prefeito. Mas eu não acredito que o Nelson vai ser o candidato do PSL, não. Eu ainda acredito que deve ser a Selma Arruda ou qualquer outro nome por trás. A senadora Selma Arruda poderia, então, ser esta candidata a prefeita de Cuiabá? No meu ponto de vista, é o nome mais forte que o PSL tem hoje. Isso foi falado com o PSL? Já. Isso foi falado, por exemplo, no dia, no grande ato de filiação? É que a gente não pode, na verdade, falar que ainda é cedo. A intenção da doutora Selma, nossa senadora, que no meu ponto de vista é a melhor senadora do Brasil, é terminar o seu mandato lá no Senado. Mas há a possibilidade, sim, da senadora, ela teve 150 mil votos aqui em Cuiabá, então é uma fortíssima candidata, né? E tem mais 2, 3 empresários que estão vindo na sigla. Nós vamos esperar o momento certo, fazer uma pesquisa, né? Se de repente a doutora Selma não for, nós vamos fazer uma pesquisa e o melhor nome a gente vai colocar à disposição. Mas Cuiabá, Várzea Grande, sem dúvida nenhuma, o PSL vai ter, sim, candidata a prefeito. Na hipótese aí da candidatura da senadora Selma Arruda. Então, o PSL acredita que ela pode reverter lá essa cassação que foi por unanimidade aqui no Tribunal Regional Eleitoral. Sem e dúvida. com que argumento conseguiria reverter isso na avaliação do senhor, deputado? Veja bem, o último julgamento que teve agora, por exemplo, já deixou em aberto o negócio do cheque, da falsificação do cheque. Não, mas lá o cheque era de 29 mil. Mas tudo bem. E aí a acusação é de mais de R$1 milhão de caixa 2. Interpretação da lei, depende do ponto de vista que você enxergar, né? A lei é bem clara, né? O que diz a lei? A lei fala o seguinte, enquanto um transitante julgado, todo mundo é inocente. E já houve um vício, já houve uma comprovação. E foi juntar os documentos... Mas não mudou o placar. Ficaria feio mudar, né? Ficaria feio, né? Então eles continuaram, mas não deixamos de esquecer que houve sim ali alteração de um cheque. Isso abre sim uma janela lá no fundo. Mas e no outro caso, que envolve lá uma denúncia superior a R$1 milhão? Você deixou bem claro, denúncia. Foi concretizado? Não foi concretizado nada ainda. Mas esse julgamento, no meu ponto de vista, ele foi imparcial. Mas não tinham documentos lá? Não foi por causa dos documentos que a cassação foi por unanimidade? Na verdade, como o TRE aqui diz, as provas, né, a população sempre fala, mas o crime de caixa 2 é praticado. Porém, até mesmo segundo a explanação do TRE aqui de Mato Grosso Regional, no caso da senadora Selma, tiveram provas. Veja bem, eu vou ser bem simples nessa resposta de vocês. Cabeça de juiz e bunda de nenê, você nunca sabe o jeito que vai sair. Essa é a verdade. A gente vê tantos julgamentos. Porque a cabeça de juiz é uma incógnita, é isso que você está dizendo? Exatamente. Ninguém sabe o que é que ele está pensando. Não. Mas ele não tem que decidir em cima do processo? Porque existem vários recursos. Se não tivesse um monte de recursos, eu poderia falar que você estaria correto. A cota zero. A cota zero é o seguinte, existe aí um receio, e isso está lá de impedir, né, a pesca durante 5 anos aqui em Mato Grosso. Sim. O que pode dizimar a categoria, a atividade dos pescadores profissionais. Isso de um lado. De outro, tem uma suspeita gravíssima, que seria o seguinte, que esse projeto, o Cota Zero,
poderia beneficiar grandes interesses econômicos de quem cria o peixe em escala industrial. Esse projeto que veio do governo, como tantos outros que estão vindo, vem substitutivo depois. Em parte está sendo sensível o governo. E esse projeto... Ou coloca primeiro um bode na sala e depois tira. É isso aí. É isso, né? É isso aí. É isso aí. Exatamente isso aí. O senhor acredita que esse projeto vai ficar assim mais palatável, então? Perfeitamente. E até por meio, né, de política, né? Se você pega a lei de incentivo fiscal, chegou quantas vezes? De renúncia fiscal. Chegou 3. A LDO já vai 2, daqui a pouco chega até o 3º. A lei da pesca, a mesma coisa, da cota zero. Não tem uma ainda definido. Pois é, e continua a dúvida aí, não é? A dúvida continua, né? O projeto vai ser debatido, vai ser discutido, mas tem muita reclamação, muita chiadeira, porque tem uma dúvida aí, não é, professor? Se o projeto cota zero, se ele é para salvar os peixes ou para alimentar os tubarões. Uma grande pergunta. É um grande questionamento. Pois é, e esse questionamento... Na discussão do projeto aí, não é isso? Vai ter que ser explicado isso, né? E professor e Lúcio, olha, a gente vai para o intervalo. Na volta, aquela entrevista com o governador Mauro Mendes, que falou das queimadas, ele também falou do projeto Cota Zero. Então não sai daí que a gente já volta com a notícia de frente. Vamos tomar aquele cafezinho. A gente já volta. Voltamos com a notícia de frente desta sexta e vamos saber quem são os nossos cúmplices. O Lúcio Sorge conta pra gente, não é isso, Lúcio? É isso, Nayara. O João, o Algemiro, o Luiz Augusto, o Zé Carlos, lá do bairro Renascer, a Marina do Jardim Cerrado de Várzea Grande, Zenil, Paulo Roberto, o Ditinho, de Barra do Bugres, Silvia, Mauro, do bairro São Mateus, José Carlos Magalhães, do Osmar Cabral, João Rosa, do bairro Dom Aquino, Celiomar, Laércio Barbieri, Vanderleia, que é lá de Nova Lacerda, o Marcos, de Várzea Grande, Daniel Alves, de Pontes e Lacerda, Gemes, e o Gilberto, que é lá de Querência. Obrigada, Lúcio. Professor, temos mensagens? Bom dia, meu nome é Vanderleia, sou de Nova Lacerda, gosto muito do programa. Agradecer Nova Lacerda, né? Nova Lacerda. Esse é lá em Nova Lacerda. Um abraço para você. Obrigada pela mensagem. É a Vanderleia, né? Vanderleia. Bom dia. Em discussão a pesca, vai lá na Draga do Mauro, no Rio Cochipó, tira ouro lá, estrada do Pedra para o Rio do Couro, está degradando o rio quentinho. Ninguém entra, nenhuma rede de TV. Ok. Não diz o nome. Você não deixou o nome, né? Não diz o nome. É mais uma manifestação também a respeito do projeto Cota Zero, muito polêmico e ainda vai dar muita discussão na Assembleia Legislativa. Temos mais uma, professor? E só lembrando que você pode sempre participar com a gente pelo 99987-2151, é o WhatsApp do A Notícia de Frente, dando aí a sua opinião e também sugestões. Tem aqui uma mensagem, mas ela não se identifica, ele não se identifica, que diz o seguinte: bom dia, a educação é uma categoria que sempre repõe seus dias de greve. Certo, também falando da questão da denúncia, né, por parte dos profissionais, que a promessa do governador não foi cumprida em relação aos pontos. O governador garantiu que dia 27, é isso, professor? Isso. Vai ter aí essa reposição, o dinheiro estará na conta dos profissionais. E olha só, falando em governador, o governador Mauro Mendes explica por que as forças de segurança pública estão agindo na penitenciária central do estado. Mauro Mendes também comenta sobre o rebaixamento da nota da Prefeitura de Cuiabá de B para C e ter perdido também o selo de bom pagador do município, pelo município. O governador ainda explica o que está propondo na lei, na polêmica lei
chamada Cota Zero. Confira na entrevista. Bom dia. O governador falou sobre a proposta do Estado em relação à lei da pesca. Peixes nos rios de Mato Grosso estão acabando pela pesca predatória, pela pesca feita de uma forma que o Estado nunca conseguiu controlar. O que nós estamos querendo não é proibir a pesca, é proibir o transporte e a comercialização por um período de peixes nos rios. Com isso, nós temos certeza que nós vamos propiciar o repovoamento desses rios, nós vamos incentivar o turismo em Mato Grosso, que vai gerar 10 vezes mais emprego do que gera a pesca hoje, porque 90% do que se consome em Mato Grosso de peixe já é produzido na piscicultura comercial. Então nós não vamos afetar aí o preço do peixe, não vamos afetar o consumo desta, que é uma importante proteína culturalmente presente no dia a dia na mesa do mato-grossense. Mauro Mendes comentou sobre a origem das queimadas em Mato Grosso. As queimadas aqui no estado de Mato Grosso, segundo o levantamento do nosso Corpo de Bombeiro, a grande parte delas tem sido geradas próximo das atividades urbanas. Mais de 70% das queimadas, elas aconteceram no perímetro urbano ou próximo do perímetro urbano. É o pequeno sitiante ali, pequena casa na zona rural que vai queimar um lixo e que aí o fogo foge de controle, isso gera um incêndio. Então nós estamos percebendo que grande parte das queimadas em Mato Grosso nasceram em assentamentos rurais, em pequenas atividades urbanas, próximas das atividades urbanas, em agricultura familiar. É o descuido dessas pessoas, ou até a irresponsabilidade de alguns que pode ter gerado essa grande número de queimadas no nosso estado. O governador comentou sobre a decisão do Tesouro Nacional que rebaixou a nota de Cuiabá para C e ainda tirou o selo de bom pagador do município. Entreguei a prefeitura ao Emanuel Pinheiro, como prefeito, com as contas em dia, os fornecedores em dia, isso retratava uma nota. Então, lamentavelmente, o rebaixamento da nota traz consequências, vai trazer consequências para a prefeitura nos próximos anos, porque mudar de patamar para baixo é fácil, ou seja, fazer lambança é fácil. Reconstruir, está aqui Mato Grosso, nós somos nota C. Cuiabá, que era nota B, agora é nota C também. Então isso vai trazer consequências para a cidade de Cuiabá nos próximos anos. Mauro Mendes disse que vai evitar divulgar informações soltas sobre o VLT, ou seja, qualquer divulgação oficial do governo de Mato Grosso será em cima de algo concreto. Eu não vou ficar fazendo anúncios seccionados, passando ideias equivocadas para a sociedade. Nós temos que estudar isso mais, estudar juridicamente tudo o que aconteceu nesse período. Tem 3 ações rolando na justiça ainda com relação a esse VLT. Nós temos aí uma realidade muito complexa com essa rescisão do contrato por prática de corrupção do consórcio junto a agentes públicos, notadamente o governador que confessou isso está demonstrado e comprovado nos autos de algumas ações que rodam na Justiça Federal. Então nós temos uma realidade muito complicada. Não basta dizer quero o VLT ou não quero o VLT. Isso é algo que vai impactar no dia a dia. Então as pessoas têm que aprender uma coisa, gente, que decisões difíceis têm que ser tratadas com responsabilidade. Esse negócio de político irresponsável, fanfarrão, eu espero que isso acabe, que as pessoas entendam que as consequências chegam um dia. O governador também comentou sobre o empréstimo de 250 milhões de dólares pretendido pelo estado de Mato Grosso. Vencida a tramitação burocrática, nós assinamos o contrato. Agora, a tramitação burocrática está sempre esbarrada, eu já anunciei isso várias vezes, por problemas do próprio estado de Mato Grosso, que não cumpriu com a lei de responsabilidade fiscal, que não cumpriu com o pacto feito, com o contrato assinado com a União em 2017, tinha meta para cumprir em 2018, não cumpriu. Então, todos esses problemas, eles têm gerado percalços e aí nós temos que trabalhar estrategicamente para vencer. Até agora, temos conseguido vencer. Estamos caminhando para a reta final. Vamos ver se nós conseguimos chegar até setembro. Mauro Mendes falou sobre a possibilidade do estado de Mato Grosso receber o FEX, o Fundo de Compensação das Perdas que o estado tem por não cobrar ICMS de produtos exportados. Essa conversa do FEX, senhores, ela já existe há alguns meses, em várias conversas que nós temos tido, do conjunto dos governadores, a bancada
né, de todos os estados, porque o FEX não é um problema de Mato Grosso, é um problema de vários estados exportadores. Então, vários senadores de vários estados, a bancada federal de vários estados, a nossa bancada federal tem feito um papel importante nisso também. Nós já tivemos várias reuniões, eu faço parte de um grupo de trabalho, né, de 7 estados que são os mais impactados pelo não pagamento do FEX, que está trabalhando junto ao Supremo, junto ao TCU, junto ao governo federal. Então existe muita gente trabalhando nesse sentido e eu espero que o governo federal cumpra aquilo que ele já pactuou, que é pagar em 2019 uma parcela desse FEX. O governador também comentou sobre as ações do Estado na PCE, a Penitenciária Central do Estado. O descontrole da PCE por parte do Estado existe há décadas em Mato Grosso. Há décadas. Eu ouço o relato de quem está lá há décadas, servidores públicos, de como aquilo era gerido, né? O controle absoluto praticamente lá dentro por parte das facções criminosas. Nós tiramos de dentro das celas geladeira, micro-ondas, churrasqueira, uísque John Walker, 100 e tantos celulares, uma coisa maluca, aquilo era tudo menos uma prisão para punir e ressocializar aqueles que transgrediram a legislação. Mauro Mendes disse que não está se indispondo com ninguém, principalmente com agentes da segurança pública, como os policiais militares, que foram presos acusados de facilitar a entrada de telefones celulares na Penitenciária Central do Estado. Está todo mundo trabalhando na mesma direção, existe um comando único hoje no Estado, que é fazer o que é certo, o que é o correto para produzir resultados. E os militares, civis, o sistema penitenciário, todo mundo está alinhado nessa direção, tanto que vocês viram que foi feito isso e nada de anormal aconteceu. O governador ainda avisou, não pretende agir como políticos fanfarrões. Decisões difíceis têm que ser tratadas com responsabilidade. Esse negócio de político irresponsável, fanfarrão, eu espero que isso acabe, que as pessoas entendam que as consequências chegam um dia. E está chegando aí, a conta está chegando para todos nós, chega para vocês jornalistas, chega para todos os cidadãos que vivem, porque nós é que pagamos essa conta. Com apoio de Elton Júnior e imagens de Edilson Paulo, Antônio Carlos Silva, para a Notícia de Frente. Então, o governador Mauro Mendes, na verdade, falou de diversos assuntos da nota da Prefeitura de Cuiabá, ele dizendo que vai ter, só destacando a nota primeiro, ele falando que essa consequência vai vir, né? O preço vai ser pago aí, principalmente, ou para a continuidade da gestão Emanuel Pinheiro ou para a próxima gestão. Aí o prefeito Emanuel Pinheiro continua aí tentando se defender desse rebaixamento da nota pela Secretaria do Tesouro Nacional. Ele diz o seguinte, que mesmo com o rebaixamento, né, de B para C nessa nota, ele diz que a Prefeitura tem condições e lastro para pagamentos. E aí ele coloca o seguinte, ao contratar empréstimos para obras de infraestrutura, como pavimentação de ruas e avenidas e a construção de 2 viadutos, o Tesouro Municipal reduziu sua capacidade de endividamento, mas o fez porque tem lastro e condições de pagamento. O governador Mauro Mendes tem uma outra leitura, né? Tanto é que ele usou o termo lambança para se referir a gestões mal feitas. Foi o que ele colocou ali, né? Depois ele vai dizer que falou genericamente, né? Mas ele estava comentando sobre o rebaixamento da nota de B para C da Prefeitura de Cuiabá e sustentando que ele deixou com a nota C e que agora, na gestão Emanuel Pinheiro, caiu para a nota, deixou com nota B e agora caiu para C. E o prefeito disse que vai recuperar a nota B. Eu gostaria também de observar aqui sobre a questão das queimadas, que o governador também abordou nessa entrevista aí. Primeiro o seguinte, nas queimadas urbanas é preciso o seguinte, tem que ter uma legislação mais rigorosa, professor Lorenberg. Porque enquanto não tiver essa legislação mais rigorosa, as queimadas vão continuar. Enquanto não tiver uma fiscalização mais eficiente, que os donos dos terrenos forem punidos, mas com rigor, porque é o seguinte, porque causa prejuízo a toda a sociedade. E aí é o seguinte, todo mundo vai atrás do assunto depois que a casa pegou fogo.
depois que a fumaça está espalhada aí pela cidade. Só depois que as pessoas começam, quem tem, o poder público, né? Na realidade, começa a tratar desse assunto depois que o problema já está instalado. E o governador também falou, olha, isso aí acontece em pequeno assentamento rural, na agricultura familiar. Espera aí, eu quero só perguntar o seguinte, nas grandes propriedades não tem queimada? Não tem? É porque ele sobrevoou apenas na região de Cuiabá e Chapada dos Guimarães. É isso, não né? sobrevoou Deve ser isso, onde deveria ter feito. Porque realmente porque há o que ele incêndio em disse Chapada foi, dos o que ele Guimarães, falou mas foi tem isso, outros pontos. que são Em em outros pequenos pontos. assentamentos Exatamente. e em propriedades de agricultura familiar. Né? Aí a gente fica com a impressão, não tem queimada em grandes propriedades? Não tem isso aqui? A Serra de Ricardo Franco, por exemplo, está pegando fogo. E lá tem grandes propriedades. Mas não deve ter sobrevoado por ali. E sobre a Você cota, sobrevoou esse pedaço Pois é. aqui. e sobre a cota zero, o discurso do governo é de preservação ambiental. Agora, esse projeto merece ser bem, mas muito bem discutido. Tem a questão dos pescadores, que é preciso se olhar isso com carinho. Não dá para se dizimar uma atividade dessa do dia para a noite. Hoje tem o pescador, amanhã não tem mais. Eu digo pescador é profissional. Tem servidor que se coloca lá como pescador profissional, tem empresário que faz isso também, faz um cadastro, passa um pente fino, resolve isso. Agora, acabar do dia para a noite com essa atividade, com milhares de pessoas envolvidas, tudo bem, é preciso preservar o meio ambiente, mas tem que ter um certo critério nisso daí. E aí, considerando novamente aí que existe aí uma crítica muito forte de que o projeto Cota Zero, ele não seria só para salvar os peixes. Tem uma desconfiança aí de que seria para beneficiar grandes interesses econômicos, né? Alimentar os tubarões, grandes empresários que têm altos investimentos na criação de peixes em escala industrial. Isso precisa ser mas muito bem explicado para que o governo, enquanto poder público, não acabe promovendo uma grande injustiça. E que traz prejuízo enorme para determinados municípios. Tem municípios que têm a pesca como um movimento da própria questão financeira daquele município, no próprio mercado interno, Lúcio. Você simplesmente, ao negar a existência dessa atividade, você enfraquece economicamente o município. Aí é que está o problema. Ou seja, de uma forma geral, amigo telespectador, vamos ser bem claro e bem rápido e bem objetivo. O Estado brasileiro, Lúcio, sempre foi ineficiente do ponto de vista de fiscalização. A questão da pesca é uma delas. Foi ineficiente por inteiro na fiscalização. Foi ineficiente e é ineficiente na questão da cobrança. E é ineficiente para punir os culpados. Olha, vamos traduzir em miúdos, bem simples. Uma queimada é crime ambiental e é sujeito a multa. O desmatamento também é crime ambiental e é sujeito a multa. Só que eles colocam uma multa, Nayara, muito alta, que a pessoa que cometeu o crime não pode pagar. E aí sabe o que acontece? Não paga. Depois de 5 anos, prescreve-se a multa. O que demonstra com toda clareza da ineficiência, da incapacidade do Estado em cobrar o que lhe é devido. Simples assim. E aí a pergunta que eu coloco, mais um questionamento aqui, utilizando aí as próprias declarações do governador, é o seguinte: 90% do peixe consumido em Mato Grosso é na criação de tanques, é dos peixes criados em tanque. E só 10% é o peixe do rio. E aí? É esse 10% que está acabando com o peixe? Que está alterando tudo, né? É isso aí?
Fica a pergunta, Lúcio. Vamos falar então da operação da Polícia Federal que teve como alvo o ex-deputado federal e suplente de deputado Valtenir Pereira, além de prefeitos. Conta pra gente que é o seu destaque de hoje, né, Lúcio? É isso. A Polícia Federal diz o seguinte, que o suplente de deputado federal Valtenir Pereira usava laranjas em esquema de propina. E nessa investigação, o suplente Valtenir, ele foi apontado aí como sendo o intermediador da contratação de empreiteiras responsáveis por obras de infraestrutura nos municípios de Confresa e Serra Nova Dourada, junto ao Ministério da Infraestrutura, responsável pela liberação de recursos federais. E aí, de acordo lá com o delegado regional de combate ao crime organizado da PF, Carlos Henrique D'Angelo, na primeira fase da operação em janeiro, depois de uma análise dos documentos apreendidos, ficou constatada a participação de Valtenir, que agia por meio de assessores. E aí, um desses assessores seria o Marcelo Luiz Faustino, que está preso, que foi preso, né, nas primeiras horas da manhã de ontem, na Polícia Federal em Cuiabá. E aí o delegado disse o seguinte, abre aspas, ele, Valtenir, era o canal com Brasília, facilitava a contratação das empreiteiras, aí, quando vinha o recurso do convênio, o grupo desviava, destacou aí o delegado na conversa que ele teve com a imprensa. E aí é o seguinte, para ilustrar aí essa operação, só em Confresa, o Ministério da Infraestrutura liberou a verba para a construção de 8 pontes. Apenas uma foi construída. Já em Serra Nova, nenhuma das 10 pontes previstas para serem construídas saiu do papel. Não saiu do papel, mas o dinheiro foi liberado, ou pelo menos uma boa parte desse dinheiro. E aí, a estimativa aí do desvio é de R$601 mil. O desvio que depois virou propina. Lá em Confresa teria sido de 413 mil e em Serra Nova foi de R$187 mil. O deputado Valtenir Pereira, ele se defendeu, afirmando que é inocente sobre pagamento de propinas em prefeituras que está sendo investigado pela PF. Numa nota, o Valtenir afirma estar surpreso com o cumprimento do mandado de busca e apreensão em sua casa, realizada, abre aspas, no dia do aniversário da minha filha, fecha aspas, disse Valtenir no texto. Ele afirma que não teme as investigações e que intermediou, não teme as investigações e que está absolutamente tranquilo porque não fez nada de errado. A relação que tenho com as prefeituras, diz Valtenir, em questão é institucional. O suplente de deputado federal, Valtenir Pereira, tinha previsão aí de prestar depoimento ontem à tarde à Polícia Federal, não é? Só que uma hora antes ele comunicou à Superintendência da Polícia Federal que não poderia comparecer, porque ele perdeu o voo, né? Ele é investigado aqui por construção de pontes que não foram construídas e a informação que ele deu é que ele perdeu a ponte aérea Brasília-Cuiabá, por isso ele não tinha condições de comparecer a esse depoimento. E só mais uma informação aqui, dentro da investigação, de que essas empreiteiras que foram utilizadas aí nesse esquema, segundo a denúncia da Polícia Federal, elas pagavam até o cartão de crédito de ex-prefeito que foi preso. O cidadão aqui é o Gaspar Lazari, foi preso por atrapalhar o andamento das investigações e foi preso também na manhã de ontem. E aí é o seguinte, recursos federais envolvendo aí prefeitos, né, ex-prefeitos, envolvendo empreiteiras, né,
E aí vem de novo aquela discussão sobre, não estou dizendo aqui que é o caso específico dessa investigação em relação ao suplente de deputado Walter Pereira, mas sempre vem à tona aquela discussão sobre as famosas emendas parlamentares. O que a gente sempre ouviu sobre isso, volto a frisar que neste momento eu estou falando no sentido geral, de uma forma mais genérica. Mas o que sempre se comentou é de que essas emendas parlamentares acabavam tendo assim desvios na sua destinação. E a acusação da Polícia Federal nessa investigação é exatamente essa. O que a Polícia Federal denuncia é de um conluio envolvendo recursos federais, as prefeituras e empreiteiras de onde se desviaria o dinheiro público que depois se transforma em propina. Para se ter uma ideia aí, eu acabei de falar aqui, nesses 2 municípios aí, existia a previsão aí de várias pontes. Numa tinha 10 pontes. Em Confresa. 10 pontes em Confresa. Foi construída uma, não é isso? Não, foi em Serra Nova, né? Serra Nova, Nova Serra, que foi construída uma, se eu não me engano. Só confirmando aqui, em Confresa, liberou a verba para a construção de 8 pontes. Apenas uma foi construída. Já em Serra Nova, nenhuma das 10 pontes previstas para serem construídas saiu do papel. Né? Então, são casos aí que merecem ser mas muito bem investigados por causa dessas emendas parlamentares. Pois né? E além, lógico, de todo o dinheiro da corrupção, a gente sabe que é uma região que necessita dessa infraestrutura, que necessita de ponte. Quem trafega, quem precisa passar por ali, sabe da precariedade das estradas, sabe que uma ponte liga a região, a comunidade rural. E aí, como que vai ficar? Nunca vai chegar esse progresso porque o dinheiro foi surrupiado. Porque a emenda é muito defendida pelos prefeitos e até pelos munícipes, de uma forma geral, Lúcio, porque traz determinadas benfeitorias na região por conta das emendas. Esse é um ponto. Mas, por outro lado, permite-se que haja barganha, que haja negociata por trás da mesma emenda. Não são todos, aí eu vou repetir aqui a palavra que o Lúcio utilizou agora. Está falando, sim, de uma forma geral, mas isso sempre a gente ouviu a respeito dessas emendas. E o que sempre se falou foi o seguinte, o deputado federal ou o senador, ele vai lá, apresenta a emenda individual dele para o município A, B ou C. Aí, este parlamentar, né, o que sempre se falou foi isso, este parlamentar falou, olha, eu tenho aqui uma verba de R$1 milhão para construir uma escola, um posto de saúde e uma creche. Fala para o prefeito. Falou, só que tem uma coisa, eu quero indicar empreiteiro. Bom, aí não fica difícil imaginar o restante desse roteiro. Se o parlamentar que arrumou a verba lá em Brasília, vai lá, conversa com o prefeito, diz que tem a verba, mas diz que quer indicar a empreiteira, bom, eu acho o seguinte, que os maiores detalhes sobre esse assunto aqui, quem poderia nos fornecer, não é? No caso específico, seria um cidadão de nome Carlos Henrique Cota D'Angelo, que é o delegado regional de combate ao crime organizado da Polícia Federal, que não apenas só nesse caso, não é? Mas em outros casos ele também deve estar investigando para onde está indo o dinheiro público, que deveria ser público, não é? Que não deveria se transformar em propina, que é a acusação da Polícia Federal nessa investigação. Vamos para um intervalo, na volta a gente continua com a notícia de frente.
Voltamos com a última parte do A Notícia de Frente. Olha, eu quero falar agora do sucateamento do transporte coletivo de Cuiabá. O exemplo, vamos aí ao vídeo de um ônibus que pegou fogo na tarde de ontem na Avenida Fernando Correia, uma das mais movimentadas de Cuiabá. O veículo estava trafegando com passageiros no momento que iniciou o fogo. O trânsito no local chegou a ficar caótico, com muita fumaça, deixando a avenida quase toda escurecida. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar, o fogo iniciou no motor e o condutor do veículo tentou apagar o fogo com extintor de incêndio, mas não conseguiu. E a gente consegue ver ali nas imagens a proporção desse acidente, que poderia ser muito maior, porque haviam passageiros dentro desse veículo. Aí, como afirmou o Corpo de Bombeiros, o fogo teria iniciado no motor do ônibus aí do transporte público da capital. Isso mais um exemplo do sucateamento. Acho que foi anteontem também, quebrou aqui próximo, na rua Pochorel, próximo ao Grupo Gazeta de Comunicação, um ônibus também do transporte coletivo de Cuiabá. Mas todos os dias isso tem acontecido. Tem reclamações e mais reclamações dos usuários de problemas com ônibus, de veículos que quebram rotineiramente aí no meio da rua. É a falta de manutenção. E aí o seguinte, é também a falta de fiscalização. Eles não renovam a frota, professor. Eles não renovam. Isso daí era obrigação lá no contrato, mas não é fiscalizado. Não é fiscalizado. E é o seguinte, não tem penalidade nenhuma para essas empresas. Aí vão dizer o seguinte, olha, por isso é que nós vamos fazer uma nova licitação. Mas espera aí, não estavam cuidando nem do contrato antigo, e aí? Será que agora vão cuidar do novo? Vão obrigar as empresas a cumprirem aquilo que está no contrato? E quem sofre com isso é o usuário. Todo santo dia ele é obrigado a passar por esse sofrimento. E ter sorte, né, para que o ônibus, o veículo em que ele está trafegando, ele não quebre no meio da rua. Nesse caso aí, pegou fogo. Felizmente, ninguém no ônibus foi atingido pelo fogo, né? Quer dizer, se alguém seja queimado, por exemplo, então, ainda bem que não aconteceu nada disso, mas o resultado seria muito pior. Professor, antes do seu destaque, eu só quero ir aqui ao GD, o portal Gazeta Digital, matéria da Jéssica Bachega e do Pablo Rodrigo. Juiz não considera curso de teologia e nega redução de pena a Silval Barbosa. O juiz Leonardo de Campos Costa, da 2ª Vara Criminal de Cuiabá, negou o pedido de defesa do ex-governador Silval Barbosa para redução da pena por conta dos dias de estudo à distância. O magistrado também pediu reunião dos documentos referentes às avaliações dos imóveis que deseja substituir no termo de delação homologado junto ao Supremo Tribunal Federal. Na decisão de quinta, o juiz afirma que não há essa metodologia do curso no centro de custódia da capital, onde o ex-governador passou 2 anos. E por falar em Silval... Pois não, professor? Não, é só uma frase só. É preciso que haja um convênio com a escola. A não existência desse convênio impede de somar pontos para o preso. E por falar em Silval Barbosa, o desembargador que teve uma conversa com o ex-governador divulgada, requeriu acesso ao depoimento do cabo da Grampolândia. É o desembargador Marcos Machado, do Tribunal de Justiça, que pediu para ter acesso a esse depoimento do cabo, do último dia 17 de julho. Na ocasião, o cabo Gerson teria citado o magistrado afirmando que o áudio da conversa entre Marcos Machado e o ex-governador Silval Barbosa foi divulgado ilegalmente pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado, o GAECO. Esse aí é um dos pontos, um dos focos que ajudou a gerar esta crise institucional, no caso aí dos grampos ilegais, envolvendo o Ministério Público e o Poder Judiciário de Mato Grosso. Isso daqui
Essa conversa aqui foi na ocasião da prisão da ex-primeira-dama do Estado, Roseli Barbosa, onde teve uma conversa de Silval Barbosa com o desembargador Marcos Machado, e que, segundo o cabo Gerson, teria sido divulgada ilegalmente pelo GAECO. Silval Barbosa ligou, me parece que pedindo ajuda. Foi isso? Foi isso, né? O que ocorreu? Professor, vamos para o seu destaque? Nayara, Lúcio e amigo telespectador, há algum tempo que ocorre notícias a respeito de fusão partidárias, principalmente a partir do momento em que houve a aprovação da chamada cláusula de barreiras e também o impedimento, a partir de 2020, ao impedimento de alianças, de coligações para proporcional. Isso pode sim ajudar a fusão partidária. E a mais famosa de todas as fusões é exatamente envolvendo 3 partidos políticos, o PSD, o DEM e o PSDB, que se juntarem os 3 partidos, amigos, se juntarem em uma só sigla, os 3 partidos, teremos essa sigla terá 7 governadores, 92 deputados federais e 22 senadores. Isso em tese, até porque o presidente da sigla do PSDB, do PSD, Gilberto Kassab, nega essa conversa, nega essa negociação envolvendo essa fusão. O ACM Neto também nega a possibilidade de fusão, mas dentro do PSDB existe quem acredita de fato que existe um diálogo, uma conversa nestes partidos. O certo, Nayara, é que nós teremos, por exemplo, uma aliança para 2022 com esses 3 partidos. Agora, tem um ponto que é bom a gente relembrar, até para provocar o nosso telespectador a uma reflexão sobre essa chamada fusão. O maior defensor dessa fusão é exatamente o governador de São Paulo, João Dória, e que foi o perdedor na disputa interna de quarta-feira, né? Quarta-feira, quando a executiva nacional do PSDB se reuniu para discutir se aceitava ou não a expulsão do deputado federal Aécio Neves. O próprio relator simplesmente negou a possibilidade de aceitação desse pedido. E haviam 2 pedidos. Ganhou, então, neste embate na executiva, Nayara e amigos telespectadores, ganhou exatamente a ala dentro do PSDB que é contrária ao João Dória e, portanto, também ao presidente do partido. E aí nós temos uma divisão muito clara. Muito clara. E o grande trunfo do grupo do governador é exatamente a fusão desses 3 partidos, que cada um deles negam, mas existe sim uma conversa, uma negociação envolvendo esses 3 partidos. Eu, particularmente, não acredito que isso possa acontecer até 2022, mas essa conversa pode assegurar uma aliança para 2022, porque já se tem quase como certa, embora haja uma divisão dentro do PSDB, que o governador de São Paulo deverá sair candidato em 2022 para a presidência da República e ele gostaria de ter ao seu lado, Lúcio, o presidente da Câmara Federal. Não é o Lúcio que pega o Lúcio. Não. Por um momento até assustei. Ter ao lado do João Dória exatamente a candidatura a vice-presidente do presidente da Câmara Federal, o Maia. E aí, se a fusão ocorrer, terão que engolir o Aécio Neves. Ele que apareceu naquelas gravações esquisitas, né? Falando com pelo menos um dos 2 irmãos
que foram chamados de notórios bandidos. Mas o PSDB acha que isso daí não tem problema nenhum, que a Aécio Neves pode continuar no PSDB, como muitos outros políticos aí, né, que são fregueses da Lava Jato, continuam livres, leves e soltos nos seus partidos, né? Como se nada tivesse acontecido. Lúcio, professor, muito E aí, perseguem o Moro, não é isso? O juiz que colocou os bandidos na cadeia. Muito obrigada, bom dia, um ótimo Bom dia. final de semana para vocês.